Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Juliana Lacerda, sou professora da Med Review e o tema de hoje é injúria renal aguda. Esse tema é importantíssimo para as suas provas e ele tem várias nuances, vários detalhezinhos. A minha missão aqui é te ajudar a entender e memorizar os pontos mais cobrados. Então, bora lá! Olha, imagina essa cena aqui. Você está numa enfermaria, cobrando os exames de um paciente que foi operado há alguns dias, que parecia tudo bem, mas aí você percebe uma alteração da função renal, sem outros achados a princípio. Beleza, e agora? Foi isso que caiu nessa questão super recente da Unesp. Homem de 34 anos, sem comorbidades prévias, está no 6º dia de pós-operatório de apendicectomia, recebendo amicacina, com melhora do quadro abdominal. Ao exame físico, estável hemodinamicamente, hidratado, diurese de 1.750 ml nas últimas 24 horas. Exames, creatinina de 1,6, a admissão, creatinina de 0,8, ureia de 42, potássio de 3,3. O diagnóstico é injúria renal aguda. Cadigo 2 de etiologia nefrotóxica, Cadigo 2 transitória funcional, Cadigo 1 de etiologia isquêmica ou de etiologia renal. E agora? Como é que eu classifico essa lesão renal? Bom, vamos começar do começo então, gente. Afinal, o que é uma injúria renal aguda? Olha, de forma bem simples, uma injúria renal aguda é uma piora abrupta da função renal, que pode levar a algumas consequências. Por exemplo, o acúmulo de ureia, o desequilíbrio da volemia e distúrbios eletrolíticos. E essas alterações podem ser leves ou até muito graves. Mas assim, de forma prática, nós vamos usar principalmente a classificação do CADIGO, que define como injúria renal aguda qualquer uma dessas três situações aqui. Primeiro, um aumento da creatinina no sangue em 0,3 mg por decilitro dentro de 48 horas. Esse é um critério. Ou então, um aumento da creatinina em 50% dentro de 7 dias. Por exemplo, a creatinina que era 1 passou para 1,5 em menos de uma semana. Então, injúria renal aguda. Ou uma oligúria por pelo menos 6 horas. Lembrando aqui que em adultos a oligúria é definida como uma diurese menor que 0,5 ml por quilo por hora. Então repara que o critério temporal ele é importante em todas essas três definições, já que se trata de uma condição aguda. Ok, então a próxima coisa que você precisa conhecer são os estágios da injúria renal aguda de acordo com a gravidade. E aí o CADIGO vai dividir em 3 estágios. O estágio 1, que é o mais leve, estágio 2 e estágio 3, que é o mais grave. E a gente pode diferenciar esses estágios por alguns critérios. O primeiro deles é a creatinina, o nosso marcador mais usado de filtração glomerular. E aí no CADIGO 1, a creatinina vai ter um aumento de até 2 vezes em relação ao basal do paciente. No CADIGO 2, a creatinina aumenta de 2 a 3 vezes. Guarda assim, se dobrou, é CADIGO 2. Agora, no CADIGO 3, a creatinina vai ter um aumento de 3 vezes ou mais. Ou seja, se triplicou, é CADIGO 3. Ou então, se a creatinina for maior ou igual a 4, aí já temos de cara um CADIGO 3. Outro parâmetro que a gente pode usar para classificar aqui é a diurese. E aí, no CADIGO 1, a gente tem oligúria entre 6 e 12 horas. No CADIGO 2, a gente tem uma oligúria mais prolongada por 12 horas ou mais. Já no CADIGO 3, essa oligúria fica mais grave, 0,3 ml quilo-hora por 24 horas ou mais, ou anúria por 12 horas ou mais. Então, pessoal, repara que a gente usa a creatinina e a diurese para classificar a gravidade entre esses 3 estágios aqui. E se o paciente se encaixar em 2 estágios diferentes, prevalece o maior resultado. Por exemplo, se a diurese está até boa, mas a creatinina triplicou, é CADIGO 3 por causa da creatinina. E aí, falando em CADIGO 3, a gente tem ainda um critério bônus para classificar esse estágio mais grave, que são aqueles pacientes que estão precisando de terapia renal substitutiva. E aí é bem intuitivo, né? Se a disfunção é tão grave que o paciente está dialisando de urgência, eu vou encaixar ele em CADIGO 3.
Ok, pessoal, mas então, qual que é a causa da injúria renal aguda? Isso aqui é a parte mais importante da aula, então foca aqui comigo. Você já ouviu falar que a injúria renal aguda pode ser dividida em 3 grupos de causas: a ira pré-renal, a ira renal ou renal intrínseca e a ira pós-renal. Vamos entender melhor? A ira pré-renal é causada por um problema que está antes do rim, na chegada do sangue até o rim. Então, se você tiver que guardar uma palavra, guarda hipoperfusão. E aí, a causa clássica de hipoperfusão renal é a hipovolemia. Então, pensa naquele paciente que está desidratado, com gastroenterite, e aí ele começa a elevar a creatinina, muito provavelmente é uma ira pré-renal. Mas essa hipoperfusão renal também pode ser por uma isquemia lá do rim, por exemplo, na estenose da artéria renal. Mas enfim, independente da causa da hipoperfusão, você precisa entender o seguinte: se o rim fica hipoperfundido, vai ocorrer hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Gente, isso aqui é tão importante para entender o resto da aula que eu vou dar um destaque maior nessa parte. Imagina o seguinte, imagina o seu rim todo feliz lá recebendo o fluxo de sangue normal dele. Se por qualquer motivo essa perfusão reduzir drasticamente, o rim não vai deixar isso barato. Ele tem os mecanismos dele para tentar amenizar essa hipoperfusão. E um deles é a produção de renina. Só para relembrar, a renina é aquela enzima que converte o angiotensinogênio, feito lá no fígado, em angiotensina 1. E aí entra a enzima conversora de angiotensina, a ECA, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Esse hormônio ele tem ações muito importantes no sistema cardiovascular, que aumentam a pressão arterial, resistência vascular periférica, entre vários outros efeitos. Mas para a aula de hoje, eu vou focar no estímulo à produção de aldosterona, lá no córtex da adrenal. Gente, o principal efeito da aldosterona lá nos rins é aumentar a reabsorção de sódio e água. Isso aqui é muito importante e essa é uma forma de tentar aumentar a pressão arterial e melhorar a perfusão dos rins. Então, como o rim está ávido para reter sódio e água, a urina obviamente vai ficar muito mais concentrada. Grava isso, só com isso aqui você já acerta muitas questões sobre ira pré-renal. Outra informação bônus aqui é que o rim da ira pré-renal está tão ávido por reabsorver que ele também acaba reabsorvendo mais ureia. Isso aqui é uma dica importante para reconhecer a ira pré-renal. O paciente tem uma ureia no sangue mais elevada. Você vai ver daqui a pouco como que isso é importante. Então, gente, resumindo, na ira pré-renal, a principal causa é a hipoperfusão dos rins, tem uma hiperativação do sistema renina-angiotensina, a urina está muito concentrada e a ureia está alta no sangue. Beleza? Então tá, agora a gente vai falar sobre a ira renal intrínseca, que como o nome já diz, indica uma lesão de parênquima renal. Enquanto lá na pré-renal o problema era a falta de perfusão, aqui na renal intrínseca eu já tenho algum dano estrutural em uma parte do néfron. E as causas aí, gente, são diversas. Eu posso ter glomerulopatias, tipo síndrome nefrótica, síndrome nefrítica. Eu posso ter nefrite intersticial aguda, que é aquela nefrite em um contexto de hipersensibilidade a algum remédio. O paciente pode ter eosinofilia, pode ter um rasgo cutâneo, mas isso vai ser assunto para outra aula de nefro. Agora, quando a gente fala de ira renal intrínseca, existe uma causa bem mais comum e que despenca nas provas, que é a necrose tubular aguda, ou NTA. E o nome da doença aqui já diz tudo. Ocorre uma necrose aguda nos túbulos renais. E por que isso ocorre? Gente, tem duas causas principais que você precisa lembrar. A primeira é uma hipoperfusão prolongada e a segunda são nefrotoxinas. Uai, Juliana, peraí, hipoperfusão não causava ira pré-renal? Não entendi. Mas é exatamente. O que eu estou te dizendo é que, se não for resolvida, essa hipoperfusão persistente lá da ira pré-renal pode evoluir para uma necrose tubular aguda.
Ou seja, as causas de ira pré-renal podem eventualmente levar a uma ira renal intrínseca na forma de uma necrose tubular aguda. Então, além disso, não se esqueça das nefrotoxinas. E aqui eu estou falando de várias coisas, de antibióticos como os aminoglicosídeos, a vancomicina. Eu posso estar falando também de contraste venoso, de antirretrovirais e várias substâncias que causam disfunção renal. E mais um detalhe aqui sobre a necrose tubular aguda. Como você viu, os túbulos renais estão literalmente necrosando, olha lá. Então, é lógico que a função dos túbulos de reabsorção está bem prejudicada. Então, moral da história, os rins não conseguem reabsorver tanta água e sódio. Imagina então que eu vou ter uma perda aumentada de água e sódio na urina. É o oposto da ira pré-renal. Guarda essa informação aí que ela vai ser muito útil, ok? Então tá, por fim nós vamos falar da ira pós-renal. O problema inicial aqui não é na perfusão, não é no parênquima, o problema aqui é na drenagem da urina. Existe alguma obstrução que está bloqueando a passagem da urina e vai gerar uma pressão tão grande para cima, a montante, que vai atrapalhar a filtração renal. E aí essa obstrução pode ser ao nível da pelve renal, do ureter, da bexiga, da próstata, da uretra, em qualquer lugar do trato urinário. Beleza, então eu entendi as principais causas. Mas como é que eu sei qual que é a causa daquela injúria renal? Então vamos começar pela mais fácil, que é essa aqui, a ira pós-renal. Olha só, geralmente o contexto do paciente já vai te fazer pensar nisso. Então, por exemplo, um paciente que sabidamente tem um cálculo renal, tem uma hiperplasia de próstata, ou então um tumor abdominal que pode comprimir o ureter. E aí, nesses casos, a melhor forma de diagnosticar é vendo a obstrução no exame de imagem, como a ultrassonografia. Então, na pós-renal, não tem muito mistério aqui não, gente. Agora, o mais importante para as provas é saber diferenciar essas duas aqui, a ira pré-renal da ira renal intrínseca. E aí, assim, como o mais comum é a necrose tubular aguda, eu já vou colocar aqui a comparação entre essas duas. Então, a gente vai montar juntos uma tabelinha que você já deve ter visto por aí, mas hoje você vai realmente entender, eu prometo. Então, nessa tabela, a gente vai comparar primeiro a osmolaridade urinária, o sódio urinário e também a fração de excreção do sódio, também conhecida como FeNA. Então, vamos lá. A osmolaridade urinária, ou seja, o quanto que a urina está concentrada, pensa bem aí. Qual dessas duas você acha que tem a urina mais concentrada? A pré-renal, que o rim está ávido por reabsorver tudo, ou a necrose tubular, que necrosou os túbulos e eles não conseguem reabsorver mais nada? Claro que é a pré-renal que vai ter a urina mais concentrada. A gente já viu isso, por causa da ação da aldosterona. Mas aí a prova pode te cobrar números, então guarda esse decorebinho aqui. Na pré-renal, a osmolaridade da urina é maior que 500, enquanto na NTA é bem menor, abaixo de 300. Gente, esses números podem variar um pouco de acordo com a referência que você olha, mas a maioria das questões não vai dar margem para recurso e vão colocar valores bem óbvios, tá bem? E aí a questão também pode colocar o valor da densidade urinária e o raciocínio é o mesmo. A pré-renal tem uma urina mais densa, ok? Então, agora o mesmo raciocínio para o sódio urinário. Qual das duas você acha que vai estar perdendo mais sódio na urina? Minuto de silêncio. Olha bem. É claro que é a necrose tubular aguda, já que os túbulos funcionam mal, estão necrosados, então eles vão deixar passar muito sódio. E falando em números, guarda o seguinte, na pré-renal o sódio urinário é menor do que 20 mEq por litro, enquanto na NTA ele é maior que 40 mEq por litro. E aí, se você entendeu isso aqui do sódio, você também entende que a fração de excreção de sódio é maior na necrose tubular aguda pelos mesmos motivos. Então, na pré-renal, a FeNA é menor que 1%, enquanto na NTA ela é maior que 1%. Alguns lugares falam 2% também. Então, aqui uma curiosidade. Se por acaso você precisar calcular a FeNA, é muito fácil, é só fazer essa continha aqui. É o sódio na urina vezes a creatinina no sangue,
dividido pelo sódio no sangue vezes a creatinina na urina. Então, fica aqui essa dica. Moral da história para você não esquecer: na ira pré-renal, a urina está concentrada e com pouco sódio. Na NTA é exatamente o contrário, urina diluída e perdendo muito sódio. Bom, mas além disso, tem duas outras diferenças que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, a relação ureia sobre creatinina. Lembra que eu te contei que na ira pré-renal a reabsorção da ureia também está aumentada? E isso significa que, geralmente, o paciente com ira pré-renal tem uma ureia proporcionalmente mais alta em relação à creatinina. E o mais típico aqui é uma relação ureia sobre creatinina maior que 40, enquanto na NTA essa relação tende a ser bem menor. Beleza, e agora a gente pode falar dos cilindros. A gente às vezes vê alguns cilindros na urina quando analisa o microscópio. E na ira pré-renal, como não tem ali uma lesão estrutural significativa, o máximo que você vai ver são cilindros hialinos e olha lá. Agora, na NTA, a inflamação e a necrose dos túbulos vai levar à formação dos cilindros granulosos. Que sim, são basicamente um tanto de célula morta junto com proteína ali no formato tubular. Então, se por acaso tem cilindro granuloso, não é pré-renal e deve ser necrose tubular aguda. Então, com tudo isso aqui, tira um print aqui dessa tela, você já consegue responder aquela questão da Unesp com muita facilidade. Olha só, relembrando, homem de 34 anos, estava recebendo amicacina, ele está estável, está hidratado, diurese 1750 em 24 horas, tem uma creatinina de 1,6 e a admissão era 0,8. Ureia de 42, potássio de 3,3. O diagnóstico é injúria renal aguda? Olha, vamos pensar o seguinte. A diurese está bem ok para um adulto, apesar de não ter ali o valor em ml quilo-hora, mas ali 1700 em 24 horas está ok, vai. Agora, essa creatinina claramente aumentou muito em poucos dias. Ela era de 0,8 e subiu para 1,6, ou seja, dobrou. E se dobrou, é CADIGO 2, no mínimo. Então eu já excluo as letras C e D. E aí, para saber a causa, eu consigo usar algumas informações. E aqui a gente vai usar a relação ureia sobre creatinina, que é 42 dividido por 1,6 aqui nesse caso, vai dar 26 essa conta. Está menor que 40, então isso sugere necrose tubular aguda. E aí tem outra dica também, o uso da amicacina, que é um aminoglicosídeo. E aí essa classe de antibiótico é sabidamente nefrotóxica. Então, por tudo isso, o nosso gabarito só pode ser a letra A, CADIGO 2, de etiologia nefrotóxica renal. Ok? Então vamos ver essa outra questão recente do IANSP. Considerando a insuficiência renal aguda pré-renal, assinale o item que apresenta os dados laboratoriais relacionados. Vamos lá. Letra A, osmolaridade urinária em torno de 300 miliosmol. Gente, nada a ver, né? Na ira pré-renal, a osmolaridade urinária está alta, está acima de 500, porque o rim está ávido por absorver água, então ele não vai deixar passar muita água, ok? Agora, letra B, sódio urinário maior do que 40 mEq por litro. É o contrário, não é mesmo? Na ira pré-renal, o sódio urinário está baixo porque o rim está reabsorvendo tudo, não está deixando nada passar para a urina, ok? Agora, letra C, potássio elevado. Essa aqui é meio capciosa, né, gente? Mas essa alternativa te ajuda a aprender a fazer prova. É claro que uma ira pré-renal pode causar hipercalemia, não é mesmo? Assim como a maioria das causas de injúria renal aguda. Mas a hipercalemia não é algo específico da ira pré-renal, que é o assunto da questão. Então a gente vai pular essa por enquanto. Letra D, bicarbonato e pH diminuídos. Pô, também é capciosa. A gente sabe que a acidose metabólica pode acontecer numa injúria renal aguda, mas ela também não é específica da ira pré-renal. Então, assim, a gente vai pular essa também. Agora, a letra E, razão, ureia sobre creatinina plasmática maior do que 40. Perfeito! Então, na pré-renal, o rim está ávido por reabsorver, ele acaba puxando também mais ureia. Então, uma marca da pré-renal é a relação ureia sobre creatinina maior do que 40.
eu não tenho dúvidas que essa alternativa está certa, então não vou brigar com a questão, a letra E é o nosso gabarito. Bom, agora que você já domina como diferenciar as causas de injúria renal aguda, vamos relembrar o tratamento. A gente também vai rever essa parte dentro daquelas 3 grandes etiologias, inclusive daí a importância de reconhecer cada uma delas. Então, na ira pré-renal, já que o problema é hipoperfusão, eu vou melhorar a perfusão renal. Então, na maioria das vezes, significa dar volume, cristalóide mesmo, mas também pode significar desobstruir a artéria renal, por exemplo. Agora, na ira renal intrínseca, você vai manejar a causa específica. E aí, falando da necrose tubular aguda especificamente, ela tende a ser autolimitada e os rins voltam à função normal em algumas semanas. Claro que você vai dar o suporte clínico adequado, vai suspender drogas nefrotóxicas e por aí vai. Agora, no caso do contraste, vale lembrar que você pode tentar prevenir fazendo uma hidratação antes e depois do procedimento em alguns pacientes. Já na ira pós-renal, não tem conversa, você precisa desobstruir imediatamente a via urinária se o problema for a próstata. Você pode passar uma sonda vesical, por exemplo. Se for um cálculo, você pode passar um duplo J. Tem também as opções de nefrostomia, de cistostomia, por exemplo. Enfim, o importante é aliviar aquela pressão enorme no trato urinário para o rim voltar a funcionar. Então tá, mas, porém, contudo, vai ter algumas situações de injúria renal aguda que são muito graves e que não resolvem com essas medidas iniciais. E aí a função renal fica cada vez pior e isso vai levar a umas consequências clínicas muito sérias e que podem matar o seu paciente. Então, nesses casos, a gente vai lançar a mão de uma ferramenta que é maravilhosa quando for bem indicada, que é a diálise de urgência. E aí a técnica mais usada nesse contexto é a hemodiálise intermitente. E você precisa saber as indicações. Então, para te ajudar a lembrar, eu separei aqui desse jeito. São 2 critérios clínicos, 2 critérios laboratoriais e um critério bônus que eu vou deixar aqui em cima. Então, os 2 critérios clínicos são sinais de síndrome urêmica e hipervolemia refratária. Então, gente, eu vou destacar aqui a síndrome urêmica ou uremia, que é uma síndrome decorrente do acúmulo das escórias renais que pode gerar um monte de manifestações clínicas. E aí as mais importantes são a encefalopatia urêmica, que vai ter confusão mental, hiperreflexia, entre outras coisas. Outra manifestação é a pericardite, que pode levar a derrame pericárdico até tamponamento cardíaco, ou seja, se a questão falar que o paciente com injúria renal aguda desenvolveu pericardite, meu amigo, isso é igual a diálise de urgência. E náuseas e vômitos excessivos também são muito típicos da uremia, porque o paciente desenvolve uma gastroparesia bizarra. Então, esses aqui são os critérios clínicos, uremia e hipervolemia refratária. Agora, vamos aos critérios laboratoriais da diálise de urgência. A acidose metabólica refratária e a hipercalemia refratária. Repara bem na palavra refratária, que está presente nos 2 itens, então cuidado com essa pegadinha, tá bem? E aí, por fim, a gente tem esse critério bônus, que é a intoxicação por drogas de excreção renal. Deixa eu te dar um exemplo. Na intoxicação grave por metanol ou por etilenoglicol, a diálise pode salvar a vida do seu paciente. Então, essa é uma indicação absoluta. Beleza, então, essas aqui são as 5 indicações, os 5 critérios de diálise de urgência. E repara aqui que eu não falei hora nenhuma em um valor de creatinina ou um valor de diurese para indicar a diálise de urgência. O paciente pode estar com uma creatinina muito alta ou estar anúrico por um certo tempo, mas ainda não ter um desses critérios clássicos que eu falei. E aí, nesses casos, a indicação de diálise deve ser individualizada de acordo com o caso clínico e com a sua expectativa de melhora ou piora daquela função renal. Quer ver só? Olha essa questão. São indicações de hemodiálise de urgência. Letra A. Taxa de filtração glomerular abaixo de 15. Nada disso. É o que eu acabei de falar. A creatinina ou a taxa de filtração, elas não são indicações absolutas de diálise num contexto de urgência. E aí isso deve ser avaliado caso a caso. Então, letra A, errada.
Letra B, anúria em 12 horas. Mesma coisa, a anúria por si só não é uma indicação absoluta, isso vai ser individualizado. Letra C, hipercalemia acima de 6 mEq por litro. Poxa, quase, hein? Mas a hipercalemia refratária ao tratamento, aí sim, essa é uma indicação de diálise de urgência. E letra D, pericardite urêmica. Certíssima, o paciente com pericardite, no contexto de uma injúria renal grave, tem o que a gente chama de síndrome urêmica, ele pode fazer inclusive um tamponamento hemorrágico, é um negócio gravíssimo, então obviamente é uma indicação sim de diálise de urgência. Ufa, a gente venceu então mais um tema de clínica médica, pessoal. Eu sei que esse assunto é grande, mas com essas informações direcionadas eu garanto que você vai conseguir acertar muitas questões. Eu espero que essa aula tenha tornado esse assunto um pouquinho mais claro e mais palatável para você. Então, se você puder, avalie aí essa aula e manda seu comentário, que eu vou adorar saber. Então, um grande abraço para você e até a próxima!